E nesse vídeo nós vamos falar como que você pode escolher uma ração de boa qualidade. Então a gente sabe que no mercado hoje existem diversas rações. Dentro ali das rações a gente vai ter diversos níveis, né? Então Super Premium, Grand Free, Premium e aquelas rações mais baratinhas de combate. E às vezes dentro dessa mesma plataforma a gente vai encontrar rações com quantidades igual em percentual, com valores parecidos, porém com componentes diferentes. Então a ideia é falar um pouquinho para vocês como que vocês podem escolher uma ração de melhor qualidade, às vezes gastando a mesma coisa, mas entendendo ali o rótulo e os componentes. Primeira coisa que a gente vai olhar naquela tabelinha ali atrás do pacote da ração é o percentual de proteína. Então, ração não deveria ter menos do que 23% de proteína. Lembrando que proteína é carne, né? Seja ela de qual origem for, então a gente pode ter carne bovina, carne de frango, carne de salmão, suíno, ovino, pode ter diversas fontes, todas vão ser proteínas, e que o cão e o gato eles são basicamente carnívoros, então eles precisam de uma concentração grande de proteínas para que eles não fiquem doentes. Então, olhando lá naquela tabelinha, mínimo 23%. Abaixo de 23%, você não deveria comprar essa ração, é uma ração de baixa qualidade. 23 para cima, ok, ração de boa qualidade. Segunda coisa que a gente vai ter que olhar, muitas das vezes você pega a ração de uma marca ou de outra marca e as duas têm 23, 24, 25, são iguais. Porém, os componentes, os ingredientes delas podem ser diferentes. Então você pode ter uma ração com X de proteína, mas uma proteína, por exemplo, provinda de carnes frescas, e uma outra ração com mesmo X de proteína, mas vindo de farinhas. Então, se você tiver na dúvida em qual comprar, compre a de carnes frescas. Essa ração é de melhor qualidade do que a que vem ali com farinhas de aves ou farinha de carne. Segunda coisa que a gente vai olhar é o carboidrato. Então a gente vai ver nos ingredientes quais os carboidratos que vêm naquela ração. Então a gente pode ter uma ração com carboidrato vindo, por exemplo, do trigo, do sorgo, do milho, do arroz, ou você pode ter o carboidrato vindo de frutas e legumes. Então, frutas e legumes são sempre os melhores ingredientes. Na natureza, o animal não conseguiria comer milho, não conseguiria comer arroz, não conseguiria comer trigo. Então, não são bons carboidratos que os animais devem comer. A gente sabe que são eles que baixam o custo da ração. Então, quanto mais barata for a ração, pior vai ser o carboidrato. Então, rações baratinhas vai ter, por exemplo, muito trigo. Rações mais caras vai ter frutas e legumes, mas eles são muito mais saudáveis para os animais. Outra coisa que a gente vai olhar é a fonte de gorduras, né, que seria o extrato etéreo. Então, a gente pode ter de boa qualidade, como óleo de peixe, por exemplo, óleo de girassol, óleo de aves, e a gente pode ter fontes de gordura de baixa qualidade, como óleo de soja, por exemplo. Encontrou óleo de soja, sabe que a ração é de péssima qualidade, tá bom? Então procure óleos que sejam de boa qualidade, isso vai trazer uma qualidade de vida melhor para o seu animal. Uma outra coisa que a gente procura em rações de boa qualidade é suplementação de condroitina e glicosamina. A gente sabe que com o passar do tempo as articulações dos animais vão desgastando. Então, rações que tenham condroitina e glicosamina vão fazer com que o animal provavelmente não tenha artrite e artrose na velhice. Então, às vezes o pessoal fala, aquela ração é mais cara, mas aí você não precisa comprar, por exemplo, a ração mais um Condroton, um Condromax, algum suplemento. Então, isso vai deixar a ração um pouco mais cara, mas já está tudo ali dentro da ração. Isso também serve para as rações que têm ômega 3 e ômega 6. Nem toda ração suplementa ômega 3 e ômega 6. Eles vão trazer uma qualidade melhor de saúde de pele do seu animal, de pelo mais bonito. Então, opte por rações que venham ali
nos componentes falando que tem adição de ômega 3 e ômega 6. Uma das coisas que não pode ter de jeito nenhum quando vocês olharem ali nos ingredientes é corante. Então, corante nem natural e nem artificial. Nós veterinários não recomendamos rações que tenham corantes. Então, para facilitar a vida de vocês, ração Super Premium, por exemplo, não tem corante, tá? Você só vai ter que se preocupar em rações ali abaixo de Premium. Se tiver, existem rações hoje que não tem corantes, então procure por elas para dar para o seu animal. Uma questão bem polêmica é a presença do BHT e do BHA. Então, muitos veterinários não querem mais ração com BHT e BHA, outros falam que não tem problema. A gente sabe que quase todos os alimentos humanos, como batata frita, chiclete, cerveja, pão, tem BHT e tem BHA. As pessoas estão morrendo por conta disso? Eu acredito que não. Então, eu não acho que seja determinante você escolher a ração porque ela tem ou não BHT e BHA. Mas respeito quem quer algo mais natural, existem rações sem, então olha lá no rótulo se não tiver, se você tiver alguma coisa contra, já procura algo que não tenha o BHT e o BHA. E aí vamos dar alguns exemplos, né, de ração que tem quantidade baixa de proteína e componentes para vocês entenderem qual que é a diferença e por que uma custa caro e a outra custa barato. Então, a gente pegar primeiro aqui a Nero, que é uma das rações bem baratinhas do mercado. A Nero ela vai ter 18% de proteína, então é uma quantidade baixa de proteína. O primeiro ingrediente dela é o milho. O segundo, o trigo, e aí vem farinha de vísceras de carne. Então, vocês pensarem, basicamente, vocês estão comprando milho e trigo, porque são os dois maiores componentes, por isso que ela é mais barata. Se a gente pegar a Golden, por exemplo, ela já tem 23% de proteína, já é uma quantidade boa de proteína. O primeiro ingrediente dela é frango, o segundo milho e o terceiro arroz. Então, por isso que ela é um pouco mais cara do que a Nero, porque o primeiro ingrediente dela é frango. Então, vocês estão comprando uma ração com mais frango. E o frango custa mais caro do que o milho. 1 quilo de frango custa mais caro do que 1 quilo de milho. E por último, vamos falar da ND, que seria uma ração Super Premium Gran Free. Então, a ND ela tem 35% de proteína. É quase o dobro da Nero, entendeu? O primeiro ingrediente dela é o cordeiro, o segundo é carne de ovino e o terceiro farinha de vísceras de aves. Então, os 3 primeiros ingredientes dela são carne. Então, por isso que ela custa bem mais caro do que a Nero. Então, isso é bastante importante vocês entenderem quando vocês compram a ração. Às vezes o pessoal fica perguntando por que ela é mais cara, por que ela é mais barata. Porque a carne de cordeiro e ovino é muito mais caro do que milho. Porém, lembre-se que o animal de vocês são carnívoros, então eles deveriam comer grandes quantidades de carne.